Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a minha amiga psicóloga Luciana Tiroli e ela vai falar sobre perfil comportamental. Como é que é mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Análise de perfil comportamental. Eu, inclusive, vou fazer porque eu estou me sentindo um pouco perdido. E você? Vamos embora. Fala pra gente como é que é isso. Tá. Então, bom, eu sou psicóloga de formação, né? Também sou formada em coaching. E, através do coaching, eu trouxe a ferramenta da análise de perfil comportamental. Aham. Né? O nome, assim, é um nome, chama CIS Assessment. O nome, Maravilha. né, do tipo de análise. Então, assim, você quer saber tudo? Quero saber tudo, absolutamente. Inclusive, eu quero fazer. Tá. E eu quero que você me dê uma devolutiva, faça uma análise, porque eu estou querendo me encontrar. Tá. Então, assim, eu vou contar como é que funciona. Maravilha. E aí você Aham. vai me perguntando. Maravilha. Tá? Aham. Então, a análise de perfil, você recebe, primeiro assim, você recebe um link para você responder um questionário. Não é muito longo, tá, gente? Assim, de 10 a 20 minutos você Tá. responde. E você pode mandar é um outro link, você vai mandar para as pessoas do seu entorno também. Né? Mas, assim, vamos começar pela sua análise. Tá. Então, por exemplo, nesse CIS Assessment está incluído o DISC, para quem conhece, né, que ele é um dos mais conhecidos. Eu vou falar um pouquinho assim rápido só para Tá. o DISC, que seria assim, dominante, influente, não sei se você... Sim, você já fez lá estável, atrás. conforme, né, que seria Aham. mais ou menos isso. Os tipos psicológicos do Jung, introversão, extroversão, pensamento, sentimento, tarará, e também a teoria dos valores. Na teoria dos valores, a gente identifica assim, o que realmente é importante para você, né, naquele momento. Então, a teoria dos valores, ela muda um pouco com o decorrer Sim. da vida. Então, nesse CIS Assessment, é um conjunto dessas ferramentas dentro desse questionário e tem 99% de acerto. Uau, que coisa maravilhosa. Então, quando você responde assim, então, o que te ajuda nisso? O que traz para você? Traz um autoconhecimento. Uhum. Então, você consegue ver como é que... Por exemplo, bom, então, eu sou, sei lá, por exemplo, né? O Sereno deve ser influente, eu não sei ainda. Talvez. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, introvertido, sabe? Eu tenho Eu não algumas sei se ele está no questões. dominante. Eu acho que eu vou ter uma surpresa. Olha, vamos fazer mesmo, hein? Vamos fazer. Aí depois a gente vem trazer o que... Trazer a devolutiva. a É lógico que eu só devolutiva. vou falar para você da parte boa, né? Então, por exemplo, assim, né? Então, o que sai lá no teste? Por exemplo, vamos supor que o Sereno seja uma pessoa influente e dominante, né? Então, Aham. uma pessoa que é expansiva, que gosta de falar, que vem aqui e faz o podcast, né? Essa pessoa comunicativa, né? Se ele fosse um dominante alto, ele seria uma pessoa mais o quê? O dominante realmente ele é mais mandão, Tá. né? Foco, Eu tenho um objetivo. pedaço disso aí. Ele tem também, viu? A pessoa que vai lá, põe o objetivo, a meta E vai embora. vai embora. Às vezes passa por cima das pessoas, né? Isso no passado, agora eu sou pessoa terapeutizada, pessoa melhorada, coachizada. Então, assim, a análise vai trazendo essas informações. E assim, todo mundo tem um pouquinho de tudo. Sim. Certo? Então, mas normalmente você tem um pouquinho mais de um de outro. E o que eu acho muito legal da análise é porque quando você manda para as pessoas do seu entorno, você vai ter uma visão sua sobre você. Então, qual é o seu perfil natural? Como é que você é quando você está relaxado ou quando você está sob pressão? Porque o nosso perfil natural ele aparece normalmente quando nós estamos relaxados e quando nós estamos sob pressão. E lá, os outros respondendo sobre você, você vai ver assim, como que as pessoas te veem, né, no seu trabalho, ou na família, ou no seu social. Como que Isso elas... seriam 360. Então, que, na verdade, tem aquela visão, né? O que eu acho que eu sou, o que os outros pensam que eu sou e, na verdade, o que eu sou, né? Exatamente. Legal isso. Então, lá você consegue ter uma ideia, assim, como você é, natural, como os outros te veem e como eles gostariam que você fosse. Puxa vida. Então, assim, por exemplo, às vezes você está lá, você subiu o seu dominante, porque você acha que naquele trabalho você tem que ser mais mandão, mais enérgico, tal, não sei o quê, e as pessoas do seu entorno estão querendo que você seja mais estável. Tá. Que você seja mais um colaborador, né? Então, você consegue identificar se você está correspondendo ao que as pessoas esperam de você. E aí, outra coisa que é interessante aqui, por exemplo, às vezes você é super influente e te colocam numa posição de um conforme. O que é um conforme? Um conforme é um cara que gosta de planilha. Vai dar ruim, né? Um cara que é organizado. Imagina você trabalhando... Vai dar ruim, vai dar ruim. Você já vê, o Sereno, acho que ele tem um...
O conforme dele deve ser lá embaixo, né? O meu conforme é bem lá embaixo. Eu ando pisando nele. É. Então, aí você pega um super influente e ele arruma um trabalho onde ele é conforme. E aí ele tem que passar muitas horas do dia dele vivendo como um conforme. É muito difícil. É. Isso acontece muito assim, casos de burnout, a pessoa, sabe, chega no extremo. Por quê? Porque ela está se adaptando o tempo inteiro em um perfil que não é o perfil natural dela. Nossa, então isso para as empresas é lógico, é fantástico, é espetacular. Mas eu percebo que isso também é muito legal para uma pessoa que está meio perdida mesmo, né? Tipo assim, eu estou num trabalho, eu não consigo mandar, não consigo fazer. Pô, pede demissão e vai buscar um outro lugar que aceite o seu perfil, né? Essa é que é a questão. Mas muita gente está meio perdida mesmo, né? Assim, não sabe exatamente. E, por exemplo, nesse aí, dá para a pessoa identificar quais são as suas 3 habilidades mais fortes, por exemplo? 3 habilidades mais fortes? Olha, assim, diretamente não. Tá. Dá só para você ter uma ideia, realmente, assim, fala, bom, no final da avaliação, a avaliação ela tem 60 páginas. Nossa, uau, super profunda, hein? Ela tem 60 páginas. No final, coloca-se assim, por exemplo, o que você... pontos que você tem a melhorar, pontos que você tem que estar atento, que você, por exemplo, pode extrapolar, né? Por exemplo, se você é muito o conforme às vezes ele é muito detalhista, ele não consegue perfeccionista. Então, às vezes, fala, bom, então isso aqui E aí a pessoa fala, nossa, eu sou assim mesmo. Então, às vezes, é aquela pessoa que ela atrasa muitas coisas por ser muito perfeccionista. Então, isso sai. Legal. Entendeu? Assim, muito legal. Uhum. Essa parte sai. É que eu fiz um teste um tempo atrás, eu esqueci agora o nome, que era muito legal, mas assim, no final ele reduzia a 4, sabe? Era visionário, estrategista, executivo, e o outro era como se fosse um mediador. E o meu deu assim bastante forte no estrategista e no visionário. E os outros 2 não deu ruim, deu bem, assim, mas não eram tão elevados. Então, uma das análises que nós pudemos sacar naquela época lá era que essas eram as 2 habilidades que eu teria mais facilidade de desenvolver, de fazer e acontecer. E realmente eu me vejo muito bem assim nesse papel, do visionário, do estrategista. Para quase tudo eu crio uma estratégia, sabe? Assim, vamos fazer não sei o quê, eu já tenho um plano e a coisa chega para mim de uma facilidade incrível. E é engraçado que, de repente, às vezes você tem uma pessoa que tem a visão, mas ela não tem estratégia, né? Então, às vezes ela está meio que isolada. Então, é muito legal. E nesse tinha um gráficozinho. Nesse caso do relatório, também aparece um gráfico e tal? Muitos gráficos. Uau, que maravilha isso, Na verdade, inclusive tem um no final que eu adoro, que aparece até assim, em relação à ousadia, sabe? Paciência. Uau. É muito divertido. Paciência, por exemplo, às vezes tem gente que está lá no natural, ele se acha super paciente. Aí, como as pessoas veem, a paciência lá embaixo. Então, ou seja, ponto cego mesmo. Ponto cego. Então, isso dá para ver, dá para traçar. Então, no final tem um gráfico, não sei com quantos itens, assim, que mostra várias coisas. E comparando 4 coisas, normalmente. E isso tem que fazer presencial? Não, você pode fazer online, não, tranquilo? Ele pode ser totalmente online. A devolutiva também. Porque, assim, normalmente você responde o teste, você manda para as pessoas. O legal realmente é assim, se conseguir mandar para as pessoas, é o melhor. Porque aí a gente tem uma avaliação completa. E aí tem uma devolutiva comigo, depois que você faz. Essa devolutiva é feita online, pode ser presencial, mas né, se não tiver em Caraguatatuba nem em São Paulo, a gente faz online. E eu tenho feito assim para as empresas, eu tenho feito para as pessoas, né, individual, só pessoas que eu quero me conhecer como Sereno, que vai fazer agora. Com certeza, eu vou mesmo. Para ver aí como é que está o todo. Mas assim, eu tenho feito também para as empresas. Tem uma parte também que, por exemplo, assim, essa parte para venda. Como é que eu utilizo isso para venda? Como é que você vende para um dominante? Quais são as características de um dominante? Como é que eu vendo para uma pessoa que é mais influente? Então, para você começar a observar as pessoas, né? Então a pessoa faz o teste com ela mesma, depois ela começa a observar e ver como é que são as pessoas para poder oferecer de acordo, né, com o perfil da pessoa. Tem muito isso legal, também. Muito legal. E como que a pessoa faz para te encontrar? Para ela fazer? Digamos que a pessoa não está no Brasil, ela está no Japão. Um brasileiro que está no Japão e está falando, puxa vida, eu estou aqui penando e eu quero melhorar. E aí, como é que eu me enquadro nisso? Como é que ela entra em contato contigo? Vamos colocar uma pessoa bem longe mesmo. Tá, então, pode ser no meu Instagram tem meu telefone. Então, o Instagram é Luciana Tiroli, com 2 L's. Acho que é aqui mais no Instagram mesmo, que
pode me encontrar no Instagram. Eu vou fazer aí no Instagram específico para análise de perfil. Nossa, isso é muito legal. Porque, né, eu já comecei a fazer, eu já faço isso há algum tempo, mas agora que aumentou a procura, então agora eu vou direcionar para isso. É uma coisa que, como psicóloga, talvez eu faça isso, né, com muita facilidade. Claro, e é super legal e super interessante que a pessoa tenha essa visão, né? Tá, mas ela entra no teu Instagram, lá também tem teu telefone. Tem meu telefone. Ela pode só te mandar uma mensagem no Instagram e... Sim, pode mandar isso no Instagram ou tem meu contato lá no Instagram também. Me fala sobre algum exemplo de alguém que já te procurou e que você fez a devolutiva e depois disso a pessoa se tornou mais assertiva, digamos assim. Vamos colocar aqui, a pessoa era muito ousada e de repente no lugar onde ela estava a ousadia não era bem recebida, digamos assim, né? Ou ela saiu e procurou um lugar onde a ousadia poderia estar liberada, ou de repente ela fez um ajuste. Tem algum caso que você pudesse trazer para a gente? Olha, de ousadia eu não me lembro, assim, né? Tá, de ter algum que caso. seja. Mas eu tenho um caso, por exemplo, um caso muito interessante de uma pessoa com um perfil natural, um dominante muito alto, uma pessoa assim que ela é uma pessoa assim mandona, uma pessoa muito que gosta das coisas muito certinhas, tudo, e ela trabalhava com algo onde era totalmente o inverso. Ela, no trabalho dela, ela não podia ser, ela não tinha como ser dominante, não tinha como ter esse espaço, e ela era uma pessoa assim totalmente apagada, e aquilo fazia muito mal para ela, porque assim ela era um trabalho que ela em nenhum momento ela podia usar o perfil natural dela. Puxa, e aí isso deve ser horrível, né? Então ela vivia totalmente no adaptado o tempo inteiro, no perfil que não é o dela. E ela não tinha essa noção. Acho que ela estava tão acostumada a ser daquele jeito do adaptado que ela é como se ela tivesse esquecido que ela era, sabe, que ela gostava de ser assim. Ela estava totalmente perdida. E aí depois que a gente fez a avaliação dela, ela falou: "Nossa, né? Como é que eu vou?" E foi um processo assim, de falar: "Bom, então agora eu vou procurar algo, né, assim que eu tiver uma oportunidade, ou nesse mesmo trabalho aqui, como é que eu posso desenvolver melhor a minha parte da dominância aqui dentro para que eu não sofra tanto no meu trabalho." Nossa, então de repente isso pode servir também como uma triagem. Digamos, vou eu fazer contigo, tá? Fiz o teste, aí você me deu a devolutiva. Aí eu falo: "Puxa, tem 2 ou 3 aspectos aqui que não estão legais, que eu posso melhorar." Nós poderíamos talvez fazer uma terapia breve ou até mesmo uma terapia com você para desenvolver esses aspectos, Com certeza. Então, normalmente assim, a análise de perfil comportamental, às vezes ela é uma entrada ou para uma terapia ou para um processo de coaching, porque no final, inclusive, tem no próprio relatório né, quando você receber, no final tem algumas perguntas que você vai respondendo, que vão direcionando você para aumentar a sua consciência sobre o que você acabou de ler no teste. Então, tem assim como se fosse um mini coaching ali que maravilha. No final. Então, normalmente, ele abre para isso. Ele abre e fala: "Bom, olha, realmente, eu percebo que eu tenho essa deficiência, ou eu gostaria de melhorar nesse ponto. Aqui na avaliação, realmente apareceu isso, e eu quero fazer uma terapia ou um processo de coaching focado nesse ponto aqui que apareceu na avaliação." Isso acontece bastante também. Pois é, porque eu fico pensando aqui, uma pessoa que talvez seja mais tímida e ela, de repente, está trabalhando na área de vendas, que precisa de uma cara de pau, de se chegar, se jogar, se ousar e tarará. E, de repente, ela continua, ou, de repente, o trabalho dela exige dela essa habilidade, né? Então, se ela se dispuser e estiver realmente disposta, de repente dá para desenvolver isso, né? Sim, com certeza. Então, e aí entra essas duas coisas, ou a terapia, né, ou um processo de coaching com foco no que ela gostaria de desenvolver no trabalho. Outra coisa que funciona. Que legal. Casais, terapia de casais. Uau, sério? Sério. Aí você manda o teste para os dois? Sério. E vê a compatibilidade? Porque assim, às vezes, um casal tem um muito conforme, por exemplo, e um muito influente. Nossa,
É difícil. Nossa, nunca tinha pensado na análise de perfil comportamental. Porque assim, eles não isso. conseguem conversar, entendeu? Que legal isso. Então, assim, às vezes eu faço em casais. Eu recebo o casal e falo, você faz terapia de casais? Eu falei, olha, eu não tenho informação específica, mas eu tenho essa ferramenta que nós podemos começar uma conversa com a ferramenta. Tá. E só uma devolutiva, às vezes, não precisa fazer nem muita coisa, só cada um entendendo qual a linguagem deles. Sabe aquela que tem as linguagens do amor? Então, aqui também. Então, eu percebo qual é a sua linguagem, como é que eu entrego para você e tal, acabou. Só deles perceberem como é que a comunicação de cada um, como é que eles recebem a informação, pronto. Nossa, que fantástico isso, muito legal. Olha que interessante, a gente está lançando uma mentoria para casais e também para solteiros, eu e a Juliana Ian. E olha que legal, de repente a gente traz você, Lu, com a gente e vai fazer isso. Olha que coisa interessante. Agora que você me falou, eu falei, epa, que coisa interessante. E é uma coisa assim que até essa semana eu estava com esse não fui eu que fiz, mas eu estava com um casal. Quando eu falei, você faz, a gente salvou nosso casamento. Olha que fantástico isso. Esse casal falou para mim. Foi o que salvou o casamento deles, foi... Porque uma das questões mais, assim, digamos, forte no casamento ou no relacionamento a dois, seja no trabalho, na vida amorosa ou coisa que valha, é a comunicação, né? Sim. Então, se isso é atenuado, e é legal que a pessoa saiba também a análise comportamental do outro, né? Sim. E cada um possa saber para que isso possa ser trabalhado. Nossa, muito legal isso. Exatamente. E melhora muito. Por exemplo, às vezes você pega um dominante e um estável. O estável é aquele que, assim, por exemplo, você vai viajar, né? Você está indo viajar, aí você dominante já foi lá, já comprou, já escolheu, já fez tudo, preparou a viagem inteira. E aí o estável está lá, né? Aí você vai falar para ele que olha, eu comprei a passagem, já reservei e tal. Está tudo pronto. Ele dá até passar mal, entendeu? Por quê? Porque ele precisa de um tempo para aceitar essa viagem, entendeu? Sei. Fala, nossa, mas você já reservou? Nem me perguntou. Entendeu? Você já reservou, já, né? Poxa, tal, né? Então, para o estável, você tem que dizer assim, olha, você pode até ter reservado, né? Mas você vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui, isso aqui, será que a gente Como pode... seria, né? Tem essa opção, mas você já até reservou, para ver. Se ele achar que aquela lá tá bom, você já está reservado. Então, assim, e aí acontece isso. Então, o estável se sente atropelado pelo dominante. Ele acha que ele foi atropelado, né? Por quê? Porque não ouviu ele, não perguntou. Ainda que o estável concorde com o que o dominante vai fazer, mas ele se sente atropelado. Então, ele precisa de tempo, né? Uma pessoa mais tranquila, mais calma. Então, são esses ajustes que a gente, às vezes, faz no casal e só isso. Nossa, olha que funciona. coisa interessante. É um teste relativamente, assim, econômico, digamos assim. Mas olha as informações, 60 páginas de relatório. E a tua devolutiva, trabalhando com essa ferramenta, como psicóloga, nossa, acho que é super legal. Sim, super legal. Particularmente viu, gente? Maravilha. E agora, então, para a gente encerrar, olhando para aquela câmera, o que é que você diria? Moçada, você está se sentindo perdido e você quer se encontrar e se achar, esse é o teste para você. Vai lá. Ele já falou, gente. Não enrola não, não enrola não. Então, se você gostaria de conhecer a análise de perfil comportamental, eu recomendo. A mesma coisa, apesar de ser psicóloga há muitos anos e conhecer muitas ferramentas, essa me ajuda muito a trazer mais clareza para o meu paciente, para o meu cliente, para as empresas. Realmente, assim, ajuda a ter uma clareza profunda sobre você. Nós temos todos os perfis, aqui a gente não está encaixando ninguém em lugar nenhum, mas essa clareza, você fala assim, nossa, olha que legal, te traz uma consciência e uma consciência para você trabalhar isso com você. Então, se você escolher, pode me procurar. Que maravilha. Lu, sabe o que é que eu acabei de me tocar? Acho que a gente ainda tem tempo aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre. Utilização disso na política. Cara, olha que legal. Agora, ano eleitoral, de repente, já pensou se todos os políticos... Bom, eles não vão querer declarar, né? Não vão querer mostrar o relatório. Eles não vão querer mostrar o relatório. Não. Mas, cara, isso é muito legal. De repente, você pode ter um político mais tímido, mais talvez estável, e ele vai querer falar de uma forma muito pausada, mas, de repente, isso poderia dar um chance, não poderia, não? Sim. Eu adoraria fazer de alguns para ver porque dá para perceber, né? Assim, apesar de eu achar que você é influente, sem fazer o teste, a gente não sabe, porque ali mistura tudo, claro. Né? Então, assim, às vezes você olha um político, você tem uma noção, fala, eu acho que ele
Você vê que ele está fazendo um esforço sobre-humano, às vezes, para se expressar, para falar, né? E quando aquilo sai ali, ele já sabe, fala, bom, então realmente eu estou mais para cá do que para cá, então eu preciso treinar isso aqui, né? Preciso treinar essa habilidade, eu preciso sair desse lugar. O que eu lembro, quando eu morava em Brasília, eu conheci vários coaches de políticos, que eles faziam coach político, E era muito legal, porque eles me falavam, então, eu trabalho na assessoria do político tal. E aí, como é que é isso? Né? Eu falei, puxa, prefeito, vereador, deputado federal, estadual, né, senador e tal. Aí eles falavam, não, então a gente participa na campanha desde o início, e aí a gente vai dando dicas, olha, fala assim, fala assado, faz o discurso, melhora aqui, melhora a copy, faz e acontece, né? E aí, quando você estava falando aqui, eu falei, puxa, ano eleitoral, isso poderia ser uma coisa espetacular, né? Porque, de repente, às vezes a gente vê assim na TV, né, naquele horário gratuito, as pessoas fazem algumas coisas que a gente ri, né? Tipo assim, olha, eu quero que você vote em mim. É muito engraçado. É claro que cada um dá a sua contribuição da maneira como que é. Eu estou aqui, não estou gozando de ninguém, não. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. É que eu realmente acho engraçado. É assim, como se a pessoa não tivesse nenhuma assessoria, né? Para poder chegar lá e se apresentar melhor. E, de repente, às vezes, é isso que faz a diferença no resultado final. Aquela pessoa ter uma assessoria maior, seja ela de um jornalista, de um coach, de um psicólogo, alguém que trabalhou melhor os perfis e ele conseguiu performar melhor. Às vezes, o outro pode até ter mais conteúdo, né? Mas ele não teve essa abordagem. Quanto mais autoconhecimento, mais consciência e fica mais fácil treinar justo a habilidade que está mais baixa ali, ou que ele precisa para aquele cargo, para aquela função, para aquele momento. Eu lembro que lá atrás também se fazia muito teste vocacional. Nesse caso aqui não teria nada, né? Se alguém quiser fazer a escolha da profissão, tipo Enem, eu não sei se eu faço odontologia, veterinária, medicina ou administração de empresas. Lá atrás eu fazia. Hoje eu não faço mais, né, o teste vocacional, mas eu faço hoje de outra forma. Eu faço na parte da terapia mesmo, da conversa. Tá. Seria mais um coaching vocacional, se fosse pensar, né? Mas sem um teste, sem aqueles testes que a gente usava. Ainda tem tudo, mas eu faço hoje mais uma conversa mesmo. Porque hoje eu quase não escuto falar. Lá atrás se falava muito nesse teste vocacional, né? Hoje a gente faz mais outras coisas. Aqui mesmo, no meu canal do YouTube, lá atrás eu fiz um coach acadêmico, onde eu trabalhava, eu fiz várias entrevistas com vários profissionais, dentistas, médicos, engenheiros, psicólogos, todas as vertentes que me apareceram naquela época. E as pessoas gostavam muito. Eu lembro que teve um deles que era falando sobre engenharia mecânica, que bateu assim um recorde, sabe? O que é a engenharia mecânica, o que é que faz e tal e tal. E foi tão engraçado que a maioria das pessoas que me procuravam, elas diziam, nossa, aquele teu site é tão interessante, ou aqueles programas, porque eles trazem a profissão na real. Porque uma coisa é assim, você entra lá no site e fala, essa profissão, ela faz isso, 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 ela ganha X, ela faz, acontece. É uma informação maravilhosa, fantástica, mas ela é uma informação fria. Ela não traz a vivência do profissional. Quando você traz o profissional e você entrevista, ele fala como eu cheguei, o que é que eu ralei, como é que eu fiz. No caso da engenharia, cálculo 1, 2 e 3. Nossa, só em ouvir eu já até arrepio, né? E aí tem toda essa coisa, né? Que aí depois ele fala, poxa, aquilo é só na faculdade. É lógico que você vai usar aquilo o tempo inteiro, mas aquilo não vai ser exigido para você o tempo inteiro. Mas para você se formar, você tem que passar. É tipo um rito de passagem mesmo, né? Mas é tão interessante trazer isso, porque lá atrás eu lembro que as pessoas faziam muito mais o teste vocacional. Isso. Para mim foi tão fácil escolher, porque assim, cálculo eu não ia para engenharia nenhuma, né? Exatas não era minha praia. Talvez as humanas, hoje, eu falo, poxa, eu poderia ter ido para a administração mole. Ou quem sabe até o direito. Mas, cara, a biologia era que fazia minha cabeça. Ela que me puxava, sabe assim. Ainda hoje, tudo que eu vejo que tem biologia, desce redondo. Eu consigo gravar mais rápido, fazer mais rápido e tudo é muito mais interessante. Mas é muito legal também poder utilizar essa abordagem. Sei lá, eu estou aqui imaginando, você tem um filho com autismo, ou você tem uma criança ou um adolescente que está nessa, sei lá, vou fazer isso, aquilo outro. Essa pode ser uma ferramenta bastante interessante, porque na medida que você se autoconhece, você pode fazer uma escolha muito mais assertiva, né? Sim, com certeza. Maravilha. Então, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Adorei ter você aqui. Eu também. Volte mais vezes. Obrigada. E se você está na dúvida, entre em contato com a doutora Luciana e faz o seu teste, que você vai sair deste lugar
e você vai atingir patamares jamais imaginados. E eu te vejo no próximo episódio. Eu já ia falar no próximo simpósio. Vem comigo!